Fala pessoal, tudo bem? Professor Michel aqui com vocês. Eu sou um tutor aqui de matemática financeira do IBREP e hoje a gente está reunido para falar um pouquinho sobre aquela maravilhosa ferramenta que ajuda a gente no nosso dia a dia de corretores, que é a HP 12C. É a calculadora financeira. Eu recebo muitas perguntas assim, professor, é realmente necessário aprender a mexer na HP 12C? Falo, filho, é necessário. É necessário porque a rapidez de alguns cálculos pode fazer toda a diferença na decisão do cliente de comprar ou não comprar e, principalmente, na confiança que você passa para o cliente com a precisão dos seus cálculos. Você pode usar qualquer outra calculadora, como uma calculadora científica, por exemplo, só que a calculadora científica vai te dar tudo o que a HP dá, só que com 5 vezes mais tempo de cálculo. Então, vamos pensar na HP como uma mega ferramenta poderosa e hoje eu vou te dar uma noção do quanto ela pode te ajudar. E já fica o convite para você vir conosco na aula ao vivo e você vai ver todas as utilidades dessa calculadora maravilhosa no seu dia a dia de corretor. Então vem aqui comigo. Eu vou te apresentar a calculadora científica que eu acho que você meio que já conhece, não é? Uma calculadora científica tem esse formato aí que você está vendo no slide. Eu botei aqui, ó, apesar de inúmeras teclas, fazer milhares de contas diferentes, nós ainda temos que digitar todas as linhas de raciocínio. Eu tinha uma calculadora dessa daí quando eu estava no ensino médio, eu fiz ensino médio técnico, e a gente digitava uma linha inteira de raciocínio, com parênteses, soma, subtração, multiplicação, um monte de coisa. E a calculadora era suficientemente inteligente para quando a gente apertasse o igual, ela resolvia aquela sentença todinha. Perfeito. Só que nessa calculadora a gente tem que digitar todas as etapas do cálculo. Então não é fácil. E para digitar todas as etapas do cálculo, você tinha que obrigatoriamente fazer alguma coisa no papel para que você não pudesse se perder nesses cálculos. Então é trabalhoso? Sim. Dá para fazer todos os cálculos da HP na calculadora científica? Sim. Só que você recomenda, professor? Não. Eu recomendo o quê? Eu recomendo que você conheça essa calculadora aqui, ó. O que ela tem que as outras calculadoras não têm? É o que eu recebo mais de pergunta, cara. Tem aqui um monte de teclas. Eu não sei o quanto você conhece dessa calculadora ou da fama dessa calculadora, mas durante muitos anos, assim que ela foi lançada, durante muitos anos de seu lançamento, ela custava praticamente o valor de um carro zero. Existem cursos até hoje para você saber mexer nessa calculadora, mas cursos com várias aulas, porque eu mesmo não sei mexer nem na metade das funcionalidades dessa calculadora. Eu sei usar as funcionalidades mais recorrentes para o meu trabalho de professor e auxiliar vocês em cálculos financeiros. Agora, tem tecla aí que realmente eu não tenho a menor noção para que serve. Então ela não é tão útil. A gente vai ver hoje. Vai ter uma mera noção do quão útil é essa calculadora. Todos os alunos, na unanimidade, acham a mesma coisa. Olha aqui, eu queria te apresentar agora algumas teclinhas. Eu vou passar para um slide aqui, eu vou fazer algumas anotações, teclinha por teclinha, para poder te apresentar algumas coisas legais. Olha só, vem comigo nesse slide aqui. Olhando para essa calculadora, você tem essa teclinha aqui, né? On. Professor, aqui é onde eu ligo a calculadora. Tá legal. Professor, não estou achando a teclinha de off. Entenda uma coisa. Essa calculadora, quando você liga ou quando ela desliga, não importa, ela não apaga a sua memória. O número que fica aqui no visor, ele não apaga quando você desliga a calculadora, quando ela se desliga, quando você liga de novo. Você é obrigado a apagar todos os cálculos que você tem aqui. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que a gente tem a fazer quando a gente começa a mexer nessa calculadora é você entender que você precisa apagar toda vez que você faz um cálculo para você poder fazer outro cálculo. Você perceba que essa calculadora tem umas teclas laranja, tem umas teclas brancas e algumas coisas escritas em azul, tá vendo? Às vezes, uma mesma tecla tem o laranja, o branco e o azul. Então, para acessar a função de cada cor específica, o branco, por exemplo, é só clicar, você não precisa fazer nada. O laranja, você precisa clicar primeiro no F e depois na função laranja. E aí a gente já começa com a primeira função útil e necessária da HP, que é você clicar nesse F aqui, ó, e nessa teclinha. O que ela faz?
ela limpa o registro de todas as contas que você fez. Fiz o cálculo de um financiamento, o cliente foi embora, chegou outro cliente, preciso fazer outros cálculos. Você vai digitar o F e depois você vai clicar na teclinha Reg. Você precisa fazer isso para limpar o seu visor. Aí você vai fazer todos os cálculos a partir do zero. Essa é a primeira coisa. Tá certo? Ah, professor, eu tenho essa calculadora, porque eu comprei, né? Porque eu preciso comprar para o meu dia a dia e tal. Só que, se eu precisar dessa calculadora e eu tiver esquecido essa calculadora em casa, como é que eu faço? Eu vou ter que voltar em casa para pegar? Não. Existe um aplicativo que você pode baixar no seu celular, que é o Touch RPM. Esse aplicativo aqui, ó, 100% gratuito, e ele simula 100% da calculadora. Tem umas propagandazinhas que ficam passando, mas não é nada irritante. E ela é exatamente igual ao que a gente está vendo aqui, certo? Se você quiser, para trabalhar no computador, você quiser a calculadora para simular contas na tela do computador, existe também um software que você pode baixar no seu computador, que ele é gratuito. É esse aqui, ó, Finanx 12C. Isso aqui é para computador, tá certo? Então, só para você ter uma noção, agora não é mais desculpa, não, porque a minha calculadora ficou no escritório, ficou na corretora, você anda com o seu celular o tempo todo, né? Então você tem como utilizar a qualquer momento e a qualquer lugar, beleza? Aí você fala assim, prof, aqui está escrito PV, não é? Eu aprendi no curso, só um exemplo, tá, pessoal? Você falando sobre valor presente. Mas valor presente não é VP, professor? Por que na calculadora está PV? Porque isso daqui é em português. A calculadora todas as suas teclas estão em inglês. Então, esse PMT aqui, que é o valor das prestações constantes que a gente vai calcular, é a abreviação para payment, pagamento. FV, future value, é o valor futuro em inglês. CHS, change, signal. Tudo que está aqui tem o seu valor em inglês. Então, se acostumem um pouco com essa parte da língua. Beleza? Então, vem cá comigo, vamos continuar. Aqui eu já uso o Finanx 12C. Você está vendo aqui, ó? Eu já estou simulando no meu computador a minha HP. Então, vamos lá. Iniciando na HP 12C. Você comprou HP, está usando pela primeira vez. Aí, o que você quer fazer? Você precisa conhecer algumas teclas. Primeira coisa útil pra caramba. Você está vendo o número de casas decimais que estão aqui? Um monte, né? Se você quiser colocar 2 casas decimais, que é o nosso sistema financeiro, aqui você vai digitar o F e você vai digitar o número de casas decimais que você quer. Eu vou apertar o 2. Pronto. Tenho 2 casas decimais. Tá bom? Para cálculos simples, tipo 2 mais 3. 2 mais 3. Igual. Ih, não ficou igual. Por quê? Porque essa calculadora ela tem um algoritmo diferente das calculadoras normais. Contas simples você vai fazer na calculadora simples. Contas financeiras você vai fazer aqui. O 2 mais 3 é assim, ó. 2, aí tu entra. 3 mais, pronto. Aí você consegue fazer esse cálculo. Se você quiser se acostumar com isso, tudo bem, isso é treino, tá certo? Mas eu não acho que vale a pena a gente se fixar nesses pontos agora. A gente precisa saber o quão útil essa calculadora vai ser para a gente. Vou dar alguns exemplos para você, vem comigo. Olha esse exemplo aqui comigo. Ó. Um casal pretende comprar um imóvel à vista, porém não possuem valor integral da operação e não querem entrar em juros de financiamento. Supondo que tenham economizado R$250 mil e o imóvel custa à vista 300 mil, como podem proceder para juntar mais 50 mil? Pessoal, vamos pensar comigo. Em tempos de hoje, com uma taxa de juros nas alturas, né? Muita gente tem inteligência financeira para poder não comprar alguma coisa financiada agora. Porém, a demanda, às vezes, é tão grande e a premência de tempo é tão grande que a pessoa fala assim, não, eu preciso para agora. Então, o seu poder de convencimento financeiro vai fazer com que ele feche ou não o contrato. Tem algumas coisas que são poder de convencimento e eu acho que vale a pena a gente usar. Não é o que você vai falar para o cliente? Não, volta para casa quando você tiver o dinheiro, você vem aqui? Claro que não. Você vai falar para ele fazer o quê com esses 250 mil que ele tem? Você vai falar para ele investir o dinheiro. Mas, professor, meu Deus, eu vou investir o dinheiro, mas como assim? Eu não entendo nada de investimento. Aí é que entra a sua parte. Ele vai investir esse dinheiro onde? Caderneta de poupança, fundo de investimento, ações. Dependendo da expertise do seu cliente, você isso tem que pesquisar, né? Você trabalha com o quê?
Não, eu trabalho na área de vendas, eu trabalho no banco. Dependendo de onde ele trabalha, é o que você vai mais indicar para ele. Mas pensando na gente, pensando no nosso trabalho, somos corretores, necessitamos o quê? Vender imóveis, negociar imóveis. O que você pode sugerir para ele? Bom, olha só, você pode investir numa área que é a nossa área, que é a área de fundos imobiliários, que é um fundo de investimento que hoje eu posso dizer que é o fundo que está pagando mais rendimento entre a maioria dos fundos de investimento por aí. Você sabe o que são FII? FII é Fundo de Investimento Imobiliário. É uma sigla que você vai ver muito por aí. Existem milhares de fundos imobiliários para você investir e alguns com rendimentos que você pode não acreditar. Alguns atuais estão rendendo cerca de 13,1% ao ano. E o melhor de tudo, os rendimentos são isentos do imposto de renda. Ah, isso eu não sabia, professor. Eu estou investindo em renda fixa. E ela está me rendendo mais ou menos isso daí, professor. Qual é a vantagem dos fundos imobiliários em relação aos investimentos que eu estou fazendo já de renda fixa? São isentos de imposto de renda, vão render mais para você. E outra coisa, os imóveis estão ali, ó. A gente está numa crescente, a taxa de juros está numa decrescente. Nós já temos uma aula aqui, inclusive, então se você quiser pesquisar aqui no canal do Corretor Conteúdo, nós temos uma aula falando sobre taxa Selic. A previsão da baixa da taxa Selic é lá para o meio do ano que vem, principalmente agora por causa de eleições presidenciais e tudo. Então, o cliente comprando, vislumbrando uma taxa menor, ele vai ter um aumento aí dos fundos imobiliários, porque as pessoas vão comprar mais imóveis, os fundos imobiliários vão render mais, e esse 13,1% ao ano vai aumentar mais ainda. Então esse é o momento de você indicar a compra de fundos imobiliários. Aí esse cliente que tinha guardado R$250 mil, quanto falta para ele? 50 mil. Aí ele fala assim para você, mas senhor vendedor, senhor corretor, a Selic está em 13,25%. Aí você fala, mas o meu fundo imobiliário que eu ofereço para você, não é nosso trabalho receber rendimentos de fundos imobiliários, certo? Eu só estou falando para você convencê-lo de que um fundo imobiliário é um fundo que tem um bom rendimento. Por quê? Ele vai acreditar em você, vai conseguir o valor que ele tem, 50 mil, na forma mais rápida possível, vai voltar para comprar o imóvel com você, mesmo porque você salvou a vida dele. Você indicou um investimento que foi muito bom para ele, muito rentável para ele, certo? Agora, como é que a gente faz esses cálculos, hein? Se for numa calculadora científica, é impossível a gente fazer esse cálculo na calculadora científica sem demorar aí pelo menos uns 10 minutos. Aí o cliente fica impaciente. Então, vamos fazer esses cálculos mais ou menos agora na HP para você ver como é que fica? Vem aqui comigo um instantinho, mais uma vez. Aqui, agora a gente vai pegar os valores que a gente tem deles, né? R$250 mil. Vamos colocar todos esses dados na calculadora e vamos ver o que a gente consegue. Olha só, pessoal. Primeira coisa, FREG para limpar a memória da calculadora, certo? Aí vamos lá, R$250 mil, tá ali, ó, 250 mil. Esse valor é o valor que ele vai investir, é um valor presente. E como esse valor presente está saindo do bolso dele, a gente vai trocar o sinal para indicar para a calculadora que inicialmente ele vai ficar com um déficit no bolso de R$250 mil, e eu vou dizer aqui que é um PV, é um valor presente. Pronto, a calculadora já assimilou isso. Aí você tem um rendimento de 13% ao ano. Aí você vai aqui, ó, 13 que é 13% ao ano. Beleza. O que você quer? Você quer um rendimento de R$50 mil. Então você quer um valor futuro de 300 mil, não é? Então vamos lá, 300 mil de valor futuro. É isso que você quer. E eu vou apertar esse N aqui. N significa período, né? Então vamos apertar esse N para saber em quanto tempo. Olha só uma coisa. Em 2 anos, aqui ele dá um valor inteiro, né? Então pode ser 2 anos e pouquinho, mas ele aproxima, a calculadora aproxima isso. Então você pode dizer para o cliente, olha só, em 2 anos você consegue esse rendimento aqui. Se o cenário não mudar, se o fundo de investimento imobiliário continuar rendendo 13% ao ano aproximadamente, em 2 anos você volta e compra esse apartamento à vista. Olha só uma coisa, ele ia financiar o apartamento em vários anos, 10 anos, 15 anos, agora em 2 anos ele volta e compra à vista. Olha a vantagem que essa calculadora mostrou para a gente. Você talvez não tenha noção do quanto de trabalho a gente foi poupado com essa linha de raciocínio aqui. Eu vou fazer mais uma vez, ó. FREG está aqui, 250 mil. Você vai trocar o sinal para dizer que o dinheiro está saindo do seu bolso, vai apertar PV porque esse valor é no valor presente.
50 mil que você quer de rendimento, se você somar o que você investiu com 50 mil que você vai ganhar, lá no futuro você quer que o seu saldo seja de 300 mil. Então, 300 mil FV. A taxa de rendimento é de 13%. Então, aqui, ó, 13 e eu quero saber quanto tempo isso vai levar. Tá lá, galera, 2 anos de novo. Tá certo? Então, deu para ver mais ou menos como isso daí é útil, né? Vou te mostrar mais algumas utilidades. Vem aqui comigo um instantinho. Olha esse exemplo aqui, ó. Proposta de pagamento de um cliente. Vê se isso aqui não traduz bem a sua realidade. Olha só. O cara vai dar no ato 12 mil reais. Aí vai ter parcelas de 3 mil reais para 30, 60 e 90 dias, botando para vencer sempre dia 10. Depois ele vai pagar 33 prestações de 690 mensais, todas vencendo também dia 10. 2 anuais de 4 mil reais vencendo dia 20. Uma prestação, uma parcela única, né, intermediária, de 67.930. E no final de tudo, ele vai financiar 200 mil e 300 reais. O que é isso? Um lançamento imobiliário. Durante a obra, ele vai fazer aquele fluxo ali totalmente diferenciado e totalmente editável, né? Você pode ajustar isso de acordo com as necessidades do cliente. Ele vai financiar 200 mil e 300 reais. Beleza. E qual é o total do valor do imóvel? 320. Isso é o imóvel do lançamento. Aí tem todo esse fluxo. Tá bom. E o que essa organização que a gente fez aí, tudo bonitinho, pode ajudar? O que a calculadora HP pode ajudar para a gente nesses cálculos desse fluxo aí? Vou te mostrar, olha só. Tem algumas teclas na HP que são muito, mas muito úteis para a gente. Tá? Essa tecla N aqui é a tecla que indica para a gente o prazo de financiamento. Ele quer financiar em 10 anos, são 120 meses, porque a nossa taxa é mensal, né? 120 meses. A taxa de juros efetiva é muito importante a gente entender que a calculadora financeira ela é inteligente, mas ela não substitui você. Ela é muito inteligente, mas você tem que digitar as coisas certas na HP. No final, eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal, o Corretor Conteúdo tem um vídeo sobre isso também, falando sobre a diferença entre taxas nominais e taxas efetivas. As taxas de financiamento imobiliário que o banco disponibiliza para a gente, por exemplo, o banco X, não estamos fazendo propaganda para nenhum banco aqui agora, né? O banco X dá uma taxa de 9% ao ano, taxas atualizadas. Aí você fala, pô, legal, 9% ao ano. É essa taxa que eu vou utilizar nos cálculos, professor? Não. Essa é uma taxa de contrato, é uma taxa nominal. A taxa que você vai utilizar nos contratos é 9%, nesse exemplo, dividido por 12. Se você pegar 9 e dividir por 12, vai dar um númerozinho lá decimal, 0, alguma coisa, e é esse valor que você vai digitar na calculadora. Por isso é que eu sempre chamo a atenção que essa tecla na calculadora, a tecla I, ela é da taxa de juros? Sim, só que é da taxa de juros efetiva. PV é o valor presente, que é o valor que o cliente vai financiar, né? É o valor que ele está devendo hoje, e esse PV, em inglês, vai ser Present Value. E PMT são os payments, são os valores das prestações. Que prestações? Do sistema SAC ou da tabela Price? Temos esses dois sistemas de financiamento, né? Muito utilizados. O SAC, 99,9% dos financiamentos feitos no país hoje são pela tabela SAC, que são sistemas de amortizações constantes, ou seja, as nossas prestações elas são decrescentes. E a Price, ela tem prestações iguais. Essa é a diferença maior entre as duas. Todos os dois têm suas vantagens. Tá? Não cabe a nós falarmos aqui a vantagem de cada um deles, mas na calculadora é muito mais prático você calcular as prestações e usar essa tecla aí para calcular as prestações fixas na SAC, no sistema SAC. Beleza? Lá na nossa aula ao vivo, eu até ensino você, se você quiser estar convidado de novo para vir na nossa aula ao vivo, eu vou ensinar a fazer o quê? O cálculo das prestações no SAC, pela calculadora, tá bom? Vem comigo. Olha esse exemplo aqui, ó. O cliente vai financiar 200.300, o juros sugerido é de 9% anual, que é uma taxa nominal, falei com vocês. Se você dividir por 12, vai dar 0,75% ao mês efetivo. É essa taxa que a gente vai usar. Aí, se o cliente quer fazer um prazo de 120 meses na Price, quanto seria? Bom, vamos ver. Aqui, ó, mais uma vez, lembra que eu deixei um número no visor da calculadora no nosso último cálculo? Eu tenho que apertar o F, REG, para limpar. Joia. Ele vai financiar 200.300. Show. CHS PV. Você já disse para a calculadora que o valor atual financiado é de R$ 200.300. A taxa de juros que você vai digitar não é 9,
é 0,75. Então, 0,75 e depois 120 meses. Aí você vai lá, ó, 120 N. Você já disse tudo o que você queria para a calculadora. Agora eu vou apertar esse PMT aqui para ver qual é a prestação que o cliente vai pagar. Está ali, ó, R$ 2.537,32. São 120 prestações iguais naquele valor ali. Ah, mas isso não é vantagem, a prestação ficou até menor do que a saque. Essa é uma diferença entre o price e o saque. No price, as prestações iniciais elas são menores que o saque. Porém, no final, as prestações do saque continuam as mesmas, perdão, do price continuam as mesmas e do saque elas vão diminuindo, tá certo? Mas percebeu a rapidez com que a gente calculou o valor das prestações? Essa é a HP facilitando a nossa vida. Isso daí ficou até mais rápido do que você pegar aqueles valores lá da tabela que você tem nos lançamentos e ficar digitando aqueles valores. Eu fiz mais rápido do que se você utilizasse aquela tabela. Então, se você sabe esses valores aí de cabeça, utiliza a HP, que você vai ver o quanto isso vai te facilitar. Vamos para mais exemplos. Agora, para mostrar para você mais um exemplo da utilidade da HP, vamos limpar a nossa tela, FREG, joia. Qual é o percentual que o cliente pagou durante a obra? Ou seja, eu quero saber qual é o percentual que falta pagar ou o percentual que ele já pagou da obra. Bom, aí a gente tem alguma sequência para você ver mais utilidades da HP, não é? Você pode informar para ela que o valor inteiro do imóvel é 320 mil, aí a gente vai lá e aperta Enter. O que eu fiz? Eu entrei com esse valor na calculadora. Agora, se eu digitar 200, 300, ou seja, 200 mil reais e 300, e eu apertar esse delta, porcentagem aqui, delta é uma letra grega que significa diferencial, que significa diferença. Então, a diferença percentual. Aí eu aperto aqui, ó, aparece 37,41. O que é isso? Você já pagou, já saiu do seu bolso, olha o negativo ali, já saiu do seu bolso 37,41% da obra. Então, na hora que você está na mesa com o cliente, lembra daquele fluxo que a gente fez lá na frente? Então, aí o cliente vai perguntar, pô, mas aí a minha entrada, olha só que viagem agora. Você fala para o cliente, senhor, você precisa dar pelo menos 30% para poder financiar o seu apartamento. Você monta um fluxo para ele. Aí no final do fluxo ele fala assim, caramba, mas eu não vou ter dado 30% com esse fluxo. Você faz essa conta aí em segundos e fala para ele aqui, senhor, você já deu 37,41% da obra. Tá vendo a utilidade disso? Vamos para mais uma utilidade com essas variações percentuais. Eu estou falando do mesmo cliente o tempo todo. Ó, vem comigo aqui mais um instantinho. Vou limpar aqui a calculadora, ó, mais uma vez. Está aqui. Agora vamos lá. Vou de novo informar para a calculadora que o valor de referência é 320 mil. Enter. Aí eu vou digitar aqui de novo 200, 300. Como você está fazendo a mesma coisa, que tecla é essa daqui? Presta atenção, se eu apertar essa tecla aqui, o que é isso? É a porcentagem do total que esse número representa. Isso representa 62,59% de todo o valor do imóvel, ou seja, o cliente vai financiar 62,59% do imóvel. Você pode achar que esses valores não têm muita importância, mas na hora de um debate, na hora de uma mesa de negociação, toda a informação passa confiança para o cliente. O cliente pode não entender nada de matemática, mas se você mostrar algumas coisas financeiras para ele, quanto mais informação você der, você fala assim, caramba, esse corretor sabe das coisas, hein? Então eu vou confiar mais nele e vou fechar negócio com ele. Você passa essa confiança. Então são coisas simples que a gente pode anotar, pode deixar anotado no caderninho de observação e no dia a dia a gente vai praticando isso. E olha a rapidez com que a HP entrega isso para a gente. Numa calculadora normal, você teria que fazer contas que também não são grandes, mas são maiores do que a conta que a gente está fazendo agora na HP, certo? E aí você pensa, depois mas a HP só serve para isso? Você não tem noção da quantidade de coisas que a HP pode facilitar a gente, nossa vida, né? O que mais a gente consegue com o uso da nossa querida HP? A gente consegue calcular as parcelas fixas na tabela Price, a gente até deu um exemplo disso hoje, muito rapidinho. A gente consegue calcular a primeira parcela do sistema de amortização constante, que vamos falar aqui entre nós, é o sistema que o cliente vai te pedir, não é? Muito difícil um cliente te pedir a tabela Price. Aí vamos lá, o cliente quer saber a primeira parcela. Eu já fui a lançamento imobiliário, eu sei o quanto
essa informação da primeira parcela é importante. Só que eu também sei o quanto a informação da última parcela é mais importante. É ela que convence o cliente na hora de você fechar o financiamento. E não tem como você ter uma tabela, porque cada cliente tem um fluxo diferente. Então, se você souber calcular isso na HP, você deixa um cliente totalmente satisfeito. Ah, eu tenho no meu fundo de garantia R$ 112.437,28. Olha que número diferente. Aí você vai usar esse número, vai colocar na sua calculadora e vai fazer lá todo o procedimento para poder calcular a primeira parcela e a última. Você fala para o cliente assim, olha, você vai começar o financiamento pagando esse valor. Mas se você puder passar um tempo segurando essa onda aqui, ó, sustentando esse valor, a sua dívida vai diminuindo, porque a sua prestação vai diminuindo. E sabe quanto é que vai ficar a sua última parcela? Olha só, desse tamaninho, eu vou te mostrar. Aí você faz e mostra para ele qual o valor da última parcela. Não há quem não abra um sorriso quando vê a última parcela do saque. Se vai um casal comprar o apartamento, esse é o momento em que um olha para o outro e fala assim, poxa, vai valer a pena. Vamos nos apertar um pouquinho para poder comprar? Então a HP facilita muito a nossa vida. Hoje a gente falou um pouquinho só sobre a utilidade da HP, mas não é nem 1/1000 do que a calculadora pode fazer. E isso aqui não é nem a metade do que nós vamos falar na aula ao vivo e vocês todos estão convidados. Então eu gostaria de desejar bons estudos para vocês. Façam todas as contas que vocês tiverem que fazer e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem onde me encontrar. E, de novo, eu estou sendo repetitivo, mas eu quero você comigo ao vivo na nossa aulinha para falar tudo sobre HP, tudo de útil. Deixa a sua HP do seu lado, o caderno, caneta, para anotar todas as observações e você vai ver que vai valer a pena. Tá joia? Então a gente fica por aqui. Eu desejo para você um ótimo dia. Um grande abraço. Até mais.